Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nosso assunto de hoje é regra da cadeia. Regra da cadeia é uma regra de derivação para função composta. Então vamos rapidamente falar sobre função composta. Seja f de x igual a raiz de x e g de x igual a x mais 1. Quem seria o f de g de x? F composta com g. Este símbolozinho é o operador de composição de função. Então, essa função composta é comumente chamada de FOG, f de g de x. Mas o que quer dizer f de g de x? Na função f de x, onde tiver a variável x, eu vou substituir pela função g de x. Então, onde tiver x aqui, eu vou substituir por x mais 1. Então, f de g de x vai ser a raiz, ao invés de colocar o x, eu vou substituir o x por x mais 1, que é a função g. Então, aqui vai ficar x mais 1, tudo dentro da raiz. E aqui está a minha função composta f de g de x. Agora, vamos para outro exemplo, g de f de x. Neste exemplo, onde tiver x em g, eu vou substituir por f de x. Onde está g de x? Está aqui. Onde eu tiver x na função g, eu vou substituir pela função f de x. Ao invés de x, vai ficar a função f. Raiz de x, que é esse x aqui, mais 1. Mais 1. Então, perceba que a função g era x mais 1, e no lugar do x, entrou raiz de x. E quem era a raiz de x? A função f de x. Se eu quero determinar a derivada dessa função g de f de x, eu posso reescrever essa função e aplicar aqui a regra da potência. Quem seria a raiz de x? A raiz de x seria x elevado a meio, mais 1. Mas por que raiz de x eu posso reescrever por x elevado a meio? O expoente 1 do x é esse 1 aqui. E este 2 aqui é o 2 da raiz quadrada. Então, para derivar esta função, eu faço a derivada de x elevado a meio e faço a derivada de 1. Se eu quiser a derivada da raiz de x mais 1, eu não posso aplicar a regra da potência. Raiz de x mais 1, eu posso reescrever como x mais 1, tudo elevado a meio. Aqui eu não posso aplicar a regra da potência, porque a variável que estava aqui dentro, na regra da potência, era só o x. E agora eu tenho x mais 1. Então, como vamos resolver a derivada de uma função desse tipo? Iremos utilizar a regra da cadeia. O que nos diz a regra da cadeia? Ela nos diz o seguinte: nós temos que a derivada de f de g de x vai ser a derivada de f aplicada em g de x vezes a derivada de g de x. Ou seja, f' de g de x, observe que aqui eu tenho uma função composta, vamos derivar f, e no lugar de x, na derivada de f, vamos substituir por g de x. E aqui nós temos a derivada da função g de x. Vamos a alguns exemplos. Seja f de g de x igual a x elevado à décima potência e g de x igual a 2x à terceira menos 5x ao quadrado mais 4. Calcular a derivada de f de g de x. Quem seria f de g de x? Vamos fazer aqui. f de g de x seria, onde tiver x em f, eu aplico g de x. Então, é x elevado à décima. É alguma coisa elevada à décima. Onde tiver x na função f de x, eu vou substituir por g. Quem é g? 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4. Esta aqui é a função f de g de x. Vamos derivar esta função. Para derivar essa função, vou utilizar a regra da cadeia f' de g de x vezes g' de x. Quem é
f' de x. Vai ser a derivada de x elevado à décima. A derivada de x elevado à décima, utilizando a regra da potência, nós temos que é 10 vezes x elevado a 10 menos 1. Então fica 10 vezes x elevado à nona potência. Observe que na regra nós iremos fazer, para a derivada de f, no lugar do x, iremos aplicar g de x. Aqui ainda não fizemos isso. Mas quem é g' de x? G' de x é a derivada de g. Vamos fazer aqui a derivada de g. A derivada de g, vamos aplicar a regra da potência para cada termo desse. A derivada de 2x ao cubo, já vou fazer direto aqui, tá? Então fica 2 vezes o 3 vem para frente da variável, 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que fica 2, menos 5 vezes x ao quadrado. A derivada de 5 vezes x ao quadrado, eu tenho que é 5, vezes o 2 que está no expoente passa para frente da variável, vezes x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Mais a derivada do número 4 é 0. Reorganizando aqui, nós temos que é 2 vezes 3, 6, 6x ao quadrado. 6x ao quadrado menos 5 vezes 2, 10, x elevado a 1. Então fica 10x. Mais 0 não precisa a gente colocar. Vamos agora à aplicação da regra da cadeia. Quem seria f de g' de x, ou seja, a derivada da função composta f por g? Seria f' de g de x vezes g' de x. A derivada da função f, quem é? 10 vezes x elevado à nona. Então aqui seria 10 vezes x elevado à nona. Mas quem é x? É essa função aqui. 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4. Vezes g' de x, que é isso tudo aqui. 6x ao quadrado menos 10x. Próximo exemplo. Seja f de x igual a seno de x e g de x igual a x ao quadrado mais 3, calcular a derivada de f de g de x. Observe para uma outra notação de função composta. É a mesma coisa que fog de x. Então eu preciso determinar quem é a derivada do seno de x. A derivada de f vai ser a derivada de seno de x, que é cosseno de x. Cosseno de x. Quem é a derivada de x ao quadrado mais 3? A derivada de g de x vai ser 2, que vem para frente da variável, vezes x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Não precisa colocar aqui. E quem é a derivada de mais 3? 0. Também não precisamos colocar aqui. A derivada de f de g de x, quem será? f' de g de x vezes g' de x. A derivada de f é cosseno de x, mas na derivada de f, onde tiver x, vamos substituir por g de x. Então isso aqui vai ficar cosseno de g de x, que no lugar do x vai ser x ao quadrado mais 3. Então x ao quadrado mais 3, vezes a derivada de g, que é 2x. 2x. Reorganizando aqui, nós temos 2x vezes o cosseno de x ao quadrado mais 3. Vamos para mais um exemplo. O exemplo agora é calcular a derivada de f de x igual 3x mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Perceba que, neste exemplo, nós não temos as duas funções que geraram a função composta. Então, nós iremos encontrar essas duas funções. Vou chamar uma dessas funções de u de x e a outra função v de x. Por que eu vou chamar de u de x e v de x?
Antes nós estávamos falando de f e g, mas eu não vou colocar f para não confundir com este f da função composta. Quem seria u de x? É alguma coisa elevado ao quadrado. Suponha que não tenhamos esse 3x mais 1. Vai ficar alguma coisa elevada ao quadrado. Então eu vou colocar que é x elevado ao quadrado. E essa alguma coisa que eu chamei é uma outra função, que é 3x mais 1. Então eu vou chamar v de x de 3x mais 1. Se fizermos a composta de u com v, vamos perceber que onde tiver x na função u, eu vou substituir por v, que é 3x mais 1. Então, onde tiver x em u, eu vou substituir por v de x. U é x elevado ao quadrado. Então, vai ser alguma coisa elevado ao quadrado. Essa alguma coisa é v de x. E v de x é 3x mais 1. Então, fizemos a composição de forma correta. Mas quem é f' de x? Aplicando a regra da cadeia, nós temos que f' de x é u' de v de x vezes v' de x. Precisamos saber quem é a derivada de u e quem é a derivada de v. A derivada de u é a derivada de x ao quadrado. Então, u' de x vai ser 2x. Quem é a derivada de v de x? A derivada de v de x é a derivada de 3x, que é 3. É a derivada de 1, que é 0. Vamos substituir nesta regra aqui. Quem é u' de v de x? É a derivada de u, que é 2x, 2 vezes x. Mas onde tiver x na derivada de u, eu vou substituir por v de x. Então, quem é v de x? V de x é 3x mais 1. 3x mais 1. Vezes v' de x. Vezes v' de x, que é 3. Portanto, aqui eu vou fazer a distributiva. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3x, 18x. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 6. 18x mais 6 é a derivada de f de x. É a derivada de 3x mais 1 tudo ao quadrado. Vamos para outro exemplo. Calcular a derivada de f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 2. Perceba novamente que nós não temos as duas funções que geraram a função composta. Eu posso dizer que f de x igual a raiz de x ao quadrado mais 3x mais 2, isso é igual a x ao quadrado mais 3x mais 2 elevado a meio. Por que meio? O 1 é porque isso aqui tudo está elevado a 1 e esse 2 é por conta da raiz quadrada. Então eu vou descobrir quais são as duas funções que geraram esta função composta. Eu vou chamar u de x e v de x, as duas funções que geraram esta função composta. Quem seria u de x? É alguma coisa elevado a meio. Suponha que eu tire a função que está aqui dentro, vai ficar alguma coisa elevada a meio. Então essa alguma coisa eu vou chamar de x. Então fica x elevado a meio, a função u. E a função aqui de dentro é x ao quadrado mais 3x mais 2, que eu vou chamar de v de x. Eu costumo dizer que temos duas funções, a função de dentro e a função de fora. Então vamos à derivada de f de x. Quem é a derivada de f de x? Vai ser u' de v de x vezes v' de x. Para isso, eu preciso encontrar quem é a derivada de u e quem é a derivada de v. Vamos encontrar a derivada de u e a derivada de v. Quem é a derivada de u? É a derivada de x elevado a meio. Vamos aplicar aqui a regra da potência. Então, u' de x vai ser meio, que vem para frente da variável, meio, vezes x elevado a
meio menos 1. Então, isso vai ficar meio vezes x elevado a menos meio. Quando nós temos um expoente negativo, a variável vai para o denominador e o expoente fica positivo. Então, isso aqui fica 1 dividido por 2 vezes x elevado a meio. Perceberam que o expoente estava negativo, passou agora o expoente positivo. E o resultado disso é 1 dividido por 2 raiz de x. Agora vamos fazer a derivada de v, v' de x. Quem é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Quem é a derivada de 3x? É mais 3. Então, a derivada de x ao quadrado mais 3x mais 2 é 2x mais 3. Vamos agora substituir na regra da cadeia. Quem é a derivada de u? Está aqui. Mas onde tiver x na derivada de u, eu vou substituir por v de x. Então, ali vai ser o seguinte: 1 dividido por 2 vezes a raiz de x. Mas agora não vai ser x, vai ser v de x. Aqui eu fiz a derivada de u. Perceberam que não tem o x? Então, no lugar do x, eu vou substituir por v de x. E quem é v de x? V de x é x ao quadrado mais 3x mais 2. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 3x mais 2. Vezes a derivada de v. Quem é a derivada de v? 2x mais 3. Então, 2x mais 3. Reorganizando isso aqui, nós temos que 1 vezes 2x mais 3 é o próprio 2x mais 3. Isso aqui tudo dividido por 2, raiz de x ao quadrado mais 3x mais 2. Essa é a derivada da função raiz de x ao quadrado mais 3x mais 2. O próximo exemplo, nós temos calcular a derivada de y igual a 1 sobre 2x mais 3, tudo elevado à quinta potência. Nós podemos resolver esta questão através da regra do quociente, mas também podemos resolver através da regra da cadeia. Como assim? Eu posso pegar essa função e reescrever de uma outra forma. Como seria y igual a 1 dividido por 2x mais 3 elevado à quinta potência, pode ser reescrita como sendo 2x mais 3 elevado a menos 5. O expoente que está positivo no denominador, ele passa a ser negativo se o número ficar no numerador. Então, o que era aqui mais 5, aqui fica menos 5. E assim nós podemos criar duas funções que geram esta função composta. Então, vou chamar u de x e vou chamar v de x. Quem seria u de x? Uma variável elevada a menos 5. Então, vou chamar de x elevado a menos 5. Quem é v de x? É 2x mais 3. Para aplicar a regra da cadeia, eu vou precisar de derivada de u e vou precisar de derivada de v. Quem é a derivada de u? É a derivada de x elevado a menos 5. Aplicando a regra da potência, o menos 5 vem para frente da variável, fica menos 5 vezes x elevado a menos 5 menos 1. E aqui fica menos 5 vezes x elevado a menos 6. Aqui na derivada de v, nós temos a derivada de 2x é 2. A derivada de 3 é 0, não precisa colocar. Portanto, aqui a derivada de y é u' de v de x vezes v' de x. E aqui nós temos a derivada de u, é menos 5x elevado a menos 6. Então, é menos 5 vezes o x elevado a menos 6. Só que aqui, no lugar do x, eu vou substituir por v de x. E v de x é 2x mais 3, que multiplica v' de x, que é 2. Fazendo essa conta aqui, nós temos que é menos 5 vezes 2 dá menos 10 vezes 2x mais 3 elevado a menos 6. Esse expoente está negativo, eu posso passar
para o denominador e ele passa a ser positivo. Então fica menos 10 dividido por 2x mais 3 elevado à sexta potência. Pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo.